Obrigado, Ana Laura. Um feliz sábado a todos os irmãos. É uma honra, de fato, né? E uma grande responsabilidade. Nós começamos lá atrás com aquelas lições gravadas, né? Vocês lembram bem. Eu e o Flávio gravamos uma vez. Confesso para vocês que foi muito difícil. Aquela gravação é muito mais difícil do que fazer ao vivo. Mas, enfim, foi uma experiência, no mínimo, divertida, né? Mas agora já estamos plenamente acostumados com esse modal de lição, aqui através do Zoom, e já de antemão já estendo a oportunidade a todos que quiserem participar, né? Eu contarei com a valorosa participação de alguns dos irmãos já previamente combinadas, mas você que quer participar, que quer dar sua contribuição, por favor, ative o seu microfone. Às vezes a gente não enxerga vocês levantando a mãozinha então só chamar que a gente oferece a palavra, tá bem? Bem, irmãos, já estamos na lição de número 5 do trimestre. O trimestre já está praticamente no meio e o nosso ano praticamente também se esvaindo. Mas nesta lição, que tem por título Jesus como Mestre dos Mestres, nós temos diversos ensinamentos interessantes. Na vinda à Terra, Jesus ele tinha uma missão muito clara, que era mostrar à humanidade o rosto do Pai. Isso fica muito evidente à medida que nós passeamos pelo Novo Testamento. Aquilo que Jesus falou, aquilo que ele fez, aquilo que dele foi dito, reforça amplamente essa ideia. E assim como Cristo, ele revela o caráter do Pai, nós também fomos chamados a revelar a glória de Deus através da nossa vida. Mas o que será que enquanto mestre dos mestres, Jesus tem a nos ensinar? O grande propósito desta lição, desta semana, é ensinar que nós, assim como Jesus, nós também somos chamados a revelar o Pai ao mundo inteiro. Avançando já, adentrando mais propriamente no estudo, entrando na parte de domingo, nós vemos que antes do pecado, o próprio Deus ele se comunicava diretamente com o homem. O homem tinha esse privilégio. Adão e Eva recebiam a presença do próprio Deus na viração do dia. Isso foi tema de estudo, inclusive, na primeira lição deste trimestre. No entanto, após o pecado, Deus ele passou a utilizar os profetas, né, para se comunicar com a humanidade. E, dando andamento ao plano da redenção, ele resolveu revelar a sua face através de Jesus. Eu gostaria que o Flávio explicasse um pouco dessa missão de Jesus de revelar a face do Pai e como ela deita por terra aquela falsa impressão que alguns têm, Flávio, de que Deus, o Deus do Antigo Testamento, Deus o Pai, ele é um Deus mau, um Deus tirano, enquanto Jesus do Novo Testamento é um Deus bonzinho. Por favor, Flávio. Bom sábado a todos novamente, um sábado Fê. Ô Fê, se você me permite, eu queria só puxar um ganchinho, um comentário seu do Mestre dos Mestres. Eu achei muito interessante que é incrível como em livros escritos, outros escritos de pessoas assim, filosóficas, inteligentes, ninguém na face da Terra foi chamado de Mestre dos Mestres. Ninguém. Existem vários livros escritos, o Mestre dos Mestres, o Professor dos Professores, como aprender dos mestres, com o Mestre dos Mestres, até escritos de pessoas que não são cristãs. E quando a gente vai procurar saber o que esse livro diz, tudo vai de encontro a Jesus, o Mestre dos Mestres. Exceto o campo das lutas marciais, que lá todos eles se tratam como mestre, ninguém na face da terra foi chamado de Mestre dos Mestres igual Jesus Cristo. Eu achei essa descoberta bem interessante. Bom, o que nós podemos aprender então com o Mestre dos Mestres? Por que o Mestre dos Mestres precisou vir à Terra? Se fosse perguntado para qualquer um de nós aqui, por que Jesus precisou vir à Terra, por que ele veio à Terra, nós poderíamos dizer que Cristo veio para salvar o pecador,
veio para destruir as obras do inimigo, veio para demonstrar a correta observância da sua lei. Porém, dificilmente, né, nós diríamos assim, Cristo veio à Terra para... Onde tem criança pequena é assim, viu? Dificilmente diríamos assim, Cristo veio à Terra para revelar o Pai. Eu achei bem interessante esse estudo. E como você disse, Fê, por que Cristo precisaria vir revelar o Pai? A visão do homem, né, com Deus do Antigo Testamento, era uma visão muito, como vou dizer, muito sanguinária. Um Deus de guerras, um Deus que mandava matar mulheres, crianças, velhos, novos, destruir toda a cidade, matar animais. Então, infelizmente, o ser humano tinha uma impressão errada de Deus. Uma impressão de um Deus mais arbitrário e, quem sabe, até mais cruel. Até vir a revelação completa, que é Jesus Cristo, né? Eu queria, então, já usar Hebreus capítulo 1, versos que você também citou, Fê. O verso capítulo 1, melhor dizendo, versos do 1 ao 4, que diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras. Já podemos aprender muito sobre o nosso Deus, um Deus que se relaciona. Deus sempre se comunicou com a humanidade, através de aparições, né, como o Shekinah, que eles chamavam de Shekinah, no monte com Moisés e também em outras ocasiões, através de visões, através de sonhos, falando sempre, né, ali através destas maneiras e também, como disse o restante do verso, de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Deus também usou o homem para falar com o homem. Porém, irmãos, esta revelação de Deus não era completa, né? Ela era passível de uma má interpretação de quem ouvia a mensagem. Até que, verso 2, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Pelo Filho. O verso 3 diz que ele é o resplendor da glória. Ele, Cristo Jesus, a revelação do Pai. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Ou, como diz a revista corrigida, a expressão viva do seu ser, do ser de Cristo. Eu queria já, nesse momento, fazer uma pergunta ao nosso irmão Juraci. Irmão Juraci, o que nós podemos aprender com essas expressões, dizendo que Cristo é o resplendor da glória de Deus, Cristo é a expressão exata do seu ser, e lá em Coríntios também menciona que Cristo é a perfeita imagem de Deus. Nós podemos aprender com essas menções, irmão Juraci? Bom dia. Zé Flávio, bom dia a todos que estão participando desse grupo de estudo. Flávio, é interessante porque resplendor da glória de Deus. Glória é luz, é brilho, não é? E nós vemos que a glória e o brilho de Deus é mais intenso que o do sol. Lá em Apocalipse diz que não haverá necessidade do sol por causa da presença de Deus aqui entre nós, não é? E então, o resplendor da glória é a luz que vai iluminar esse planeta. É interessante observar que lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou, ele perdeu, ele careceu da glória de Deus. Imediatamente ele sentiu isso quando ele se viu despido. E, na verdade, ele estava envolvido na luz que procedia do céu, de Deus. Então, a glória de Deus é essa claridade que dá a vida da gente, né? Então, quando diz que Jesus é o resplendor da glória de Deus, é porque Jesus veio a esse planeta no momento escuro, no momento espiritual de escuridão entre os homens, e ele veio para iluminar. Os profetas, como diz aí em Hebreus, e você citou o capítulo 1, os profetas e os evangelistas que vieram antes de Jesus eram luzes que vieram para iluminar o caminho daqueles que estavam perdidos na escuridão. Mas essas luzes foram simplesmente apagadas pelo próprio homem, não é? Assim como a luz de Deus tinha sido apagada na vida do ser humano lá no Éden por causa do pecado.
Então, Jesus agora veio como resplendor da glória de Deus, quer dizer, veio iluminar o caminho, veio indicar às pessoas o que Deus pretendia fazer conosco, colocar-nos de novo num ambiente claro, num ambiente de plena consciência das verdades que emanava do trono de Deus. Esse era o resplendor da glória de Deus. Interessante que a outra expressão é a expressão exata do seu ser. A expressão exata do seu ser é porque todos os atributos de Deus do Pai também estavam ali em Jesus. Há um texto na Bíblia que diz que em Cristo habitava corporalmente toda a divindade. Quer dizer, então a expressão do caráter de Deus. E é tão impressionante quando você vai a Êxodo 33, quando Moisés pede para que Deus mostre a glória dele, né? Deus diz assim, Moisés, você não vai poder me ver face a face e viver. Quer dizer, realmente a glória de Deus é uma luz, é um brilho tão intenso, porque o sol, a gente não consegue olhar para o sol, não é? Assim, a olho nu, você tem que estar coberto para poder ver o sol, né? Com lentes e tudo mais. Então, Deus disse, eu vou te mostrar a minha glória, só que antes de Deus dizer para ele, olha, eu vou te esconder aqui para que você me veja pelas costas, ele falou das características dele. E quais eram as características dele? De bondade, de mansidão, não é? Então, a expressão exata do ser, de seu ser, que estava em Jesus, era isso. Jesus era bondoso, era manso, era humilde, como a gente vai ver depois no decorrer da lição sobre a humildade de Deus. Então, o resplendor da glória de Deus. Jesus veio para iluminar o caminho, assim como Deus tinha iluminado a vida dos seres humanos lá no Jardim do Éden, e se perderam na escuridão. E depois, a expressão exata do seu ser. Toda a marca de Deus, todo o caráter de Deus, é um caráter de amor, de bondade, de mansidão, de compreensão, de perdão. Essas eram as características, que era a expressão, de fato, do Deus que nós pregamos, confiamos e cremos. Exato, seu Jura. Todos os atributos de Deus, o Pai, estavam sobre o Filho. Até a palavra glória, né, glória de Deus no original aí, ela quer dizer realmente isso aí. A soma de toda a bondade, a soma da bondade, a misericórdia, o amor, a fidelidade, todos esses atributos de Deus, Cristo veio revelar em pessoa. Cristo veio revelar em pessoa. Se nós queremos conhecer o Deus Pai, é só conhecermos o Deus o Filho. Aí sim nós estaremos enxergando como é o nosso Deus Pai. No livro de 2 Coríntios, que fala sobre Cristo ser a perfeita imagem de Deus, eu queria puxar um parênteses para comentar uma outra coisinha também. Até é do verso áureo, que diz bem assim, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá... Opa, não é este verso, peraí, é o verso 4. É 2 Coríntios 4, verso 4, não é o verso 6. 2 Coríntios 4, verso 4, diz bem assim, notem só, é possível, diante de tanta revelação, eu e você não enxergarmos a Deus o Pai em Cristo Jesus? 4:4 diz assim, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a perfeita imagem de Deus. Irmãos, é possível eu e você não enxergarmos Deus em Cristo Jesus? É possível sim, através, né, da atitude de um outro ser que queria ser igual a Deus, que queria ser a imagem de Deus, ser semelhante a Deus, que é Satanás. Ele afasta as pessoas do conhecimento de Deus e de Cristo através da comunhão, do estudo da Bíblia Sagrada. E como é que nós não enxergamos, às vezes, né, pela atitude do inimigo? Quando atacamos o nosso cérebro, a nossa mente, através de excessos físicos, excessos mentais. E quando também, irmãos, não temos conhecimento, procuramos não conhecer a Cristo. E nos ocupamos com qualquer tipo de coisa da vida, menos com as coisas espirituais. Nós vamos descobrir durante a lição como é importante conhecer a Jesus. Nós vamos descobrir durante a lição por que conhecer Jesus é tudo. Então é muito importante isso. E nós devemos também vigiar
para que não sejamos pegos nesse laço de nos preocupar com tantas coisas e não nos preocupar em conhecer mais a Cristo Jesus. O capítulo 5, verso 1 do livro de Efésios diz para sermos imitadores de Deus, como filhos amados. Paulo diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E agora no livro de Efésios ele diz, sede imitadores de Deus. Irmãos, é possível nós sermos imitadores de Deus? O verso áureo disse que há o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E eu procurei um pouquinho saber o que Ellen White diz sobre a face de Cristo. É possível, irmãos, imitarmos o que Cristo demonstrava na sua face, nos seus atos? Notem só, na face de Cristo era visto ternura, era compassivo, cheio de simpatia, atenção e um contínuo e empenhado trabalho em favor dos homens. É possível, irmãos, sermos ternos, sermos compassivos com os outros, sermos cheios de simpatia? É possível sermos atenciosos? É possível trabalharmos em prol dos outros? Quando assim fazemos, irmãos, nós estamos imitando a Jesus. Nós estamos imitando a Cristo. E claro, né, Ellen White também nessa parte bate muito em cima do perdão. Então, é possível sim, ao crente fiel, imitar a Jesus Cristo. Jesus veio revelar ao Pai, ao mundo. E Ele quer que eu e você revelemos Jesus Cristo também às pessoas que não o conhecem. Bom, vamos tocar então? O Fê pediu para me fazer as duas primeiras partes. Vamos lá. A parte de segunda-feira, que também é uma continuação de Revelando o Pai, ela traz João capítulo 1, do 1 ao 18, que daria uma lição de trimestre, falar sobre o capítulo 1 do livro de João, do 1 ao 18. Irmãos, logo no início deste prólogo do Evangelho, ali então o apóstolo João fala sobre Jesus, que ele é o verbo, ou seja, nós já estudamos um pouquinho, né, sobre a palavra viva de Deus. Deus tem a palavra escrita, a Bíblia Sagrada, no qual ele também se revela a nós. Mas também se revelou através da palavra viva, o verbo que é Jesus Cristo. Ali fala que Jesus Cristo também era Deus, o agente da criação, por meio do qual foram criadas todas as coisas, inclusive eu e você. Ele era a luz, como disse o seu Juraci sobre o resplendor da glória, a importância de ter a luz, principalmente naqueles dias em que o mundo estava mergulhado em trevas, espantando, né? Quando Cristo veio, todas as trevas do pecado e do entendimento. Porém, o verso 14 diz o seguinte, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Um verso riquíssimo, que eu gostaria de perguntar ao Nazareno. Nazareno, o que nós podemos aprender com um verso tão rico? E em especial também a estes dois atributos que Cristo veio revelar, a graça e a verdade. Bom sábado. Ativa o áudio, Nasa. Deu? Agora sim. Ativou? Ativo. Irmãos, o Flávio tem razão. Esses versos de João, que falam sobre a cristologia, eles são tão profundos que cada um deles daria praticamente um sermonete ou um sermão. E esse verso 14, principalmente. O Logos eterno, o Deus eterno, o Filho se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo habitar é o mesmo que foi usado lá no Velho Testamento, quando Deus mandou construir o tabernáculo, para que Deus pudesse habitar no meio do povo. Deus habitou no meio do povo, no santuário, na parte santíssima. E agora Cristo, Deus, vem e habita no meio do povo, durante este período que ele passou aqui na Terra com a humanidade. Na sequência diz que ele veio cheio de graça e de verdade. Estas são duas características ou dois atributos da divindade, graça e verdade, que Jesus veio revelar à humanidade caída. O mundo fragmentado pelo pecado como estava, mutilado, o homem
em sua imagem original de Deus. Ele precisava desses atributos para que ele pudesse se restaurar. O que é a graça? No Velho Testamento, a graça ela é entendida como favor, bondade. Mas no Novo Testamento, ela alcança um significado um pouco mais amplo. É o poder de Deus que salva o pecador. Jesus Cristo veio tomado plenamente, completo, repleto de graça para salvar a humanidade. E também veio com a verdade. O que é a verdade? Certa vez, Pilatos perguntou isso para Jesus. O que é a verdade? Mas ele não deu tempo para Jesus responder. Ele despachou Jesus e se retirou. Se tivesse tido tempo, Jesus explicaria para ele como explicou para Tomé. Eu sou a verdade, eu sou a vida. A Bíblia Sagrada nos fala que Deus o Pai é a verdade, Deus o Filho é a verdade, Deus o Espírito Santo é a verdade, a lei de Deus é a verdade e a palavra escrita de Deus, as Sagradas Escrituras, constituem a verdade. A verdade, irmãos, é tudo aquilo que está intimamente ligado ao que é correto, ao que é sincero, ao que é verdadeiro. É a total ausência de mentiras. E Jesus Cristo, quando ele veio para revelar esta verdade, esta graça, ele indicou então o caminho pelo qual o homem pode retornar a Deus. Jesus é a verdade em oposição a todas as mentiras das religiões oponentes ao cristianismo. Todas as religiões, quer judaísmo, islamismo, paganismo, todas, budismo, o que for, se tornam falsas ante esta verdade. Jesus é a verdade absoluta. Uma verdade absoluta, ela é tanto quanto ao tempo quanto ao lugar. Então, Jesus é a verdade absoluta. Uma verdade absoluta. O homem precisa de ar para respirar. Esta é uma verdade absoluta. Seria o mesmo que dizer, o homem precisa de Jesus para se salvar. E na sequência do verso, na sua parte final, e vimos a sua glória. Glória como a do unigênito do Pai. Como o irmão Juraci já muito bem explicou, a glória de Cristo Jesus foi abrandada, encapsulada na sua humanidade para que não nos destruísse. Mas assim mesmo João testemunhou a glória de Deus. E é esta glória que ele quer que nós enxergamos através do caráter de Deus. E um dia o veremos a veremos em sua plenitude lá nos céus. Flávio, eu acho que seria esta a minha participação. Tá ótimo, Nasa. O senhor falou sobre a verdade, né, tão abrangente e importante para aquela época e para a nossa época também, né? Ellen White diz que quando Cristo veio à Terra, a imagem, é forte isso, né? A imagem de Satanás estava estampada na mente do ser humano. Então, esses dois atributos, tanto a graça quanto a verdade, veio para iluminar e, como disse, né, a lição no livro Educação, reerguer o homem, reerguer a humanidade. Então, em Cristo Jesus, nós podemos nos reerguer. Porém, temos que enxergar essa grande verdade que Cristo veio revelar na sua pessoa, nos seus atos, nos seus pensamentos, nas suas atitudes, nas suas intenções. Tudo em Cristo revelava o Deus o Pai. Deus o Pai. Irmão, será que corremos o risco de fazermos como fez Filipe? 3 anos com Jesus, e aí olha para Cristo Jesus e fala, Senhor, nos mostre o Pai? Ellen White diz que até com uma certa tristeza, Jesus respondeu, Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês e vocês não enxergam que eu e o Pai somos um? Que quem me vê, vê o Pai? Irmão, será que às vezes também nós não somos cristãos há tanto tempo, adventistas há tanto tempo, e não conseguimos enxergar a Cristo Jesus da maneira como Deus quer que nós enxergamos? Será que às vezes não enxergamos a Cristo como o meu banco, o meu conselheiro, ou o meu médico, onde eu vou procurá-lo apenas quando eu tenho algum tipo de problema de saúde? Cristo Jesus é muito mais que isso. Cristo Jesus é o mestre dos mestres. E nós devemos aprender a lição
de que devemos enxergar a Deus o Pai em Jesus Cristo, e assim nós vamos conseguir uma porta aberta também para a vida eterna. Terminando, Fê, a minha participação, que eu já fui demais até também, achei muito interessante um comentário final. O Deus da Bíblia é diferente de qualquer tipo de Deus pagão. Na antiguidade, no paganismo, os ofertantes se sacrificavam, às vezes até se cortavam, né, para alcançar o favor das divindades. Sacrificavam pessoas, inclusive seus próprios filhos. E Cristo vem então para mostrar que Deus não quer sacrifícios. Deus é o Deus que se sacrifica pelos seus filhos. Ele não pede seu filho em sacrifício, porque ele deu o próprio filho em sacrifício. Jesus é o maior professor, o mestre dos mestres, que nos ensina como Deus é. Em lugar de ser servido, como queria ser Satanás, ele serviu. Em vez de condenar, irmãos, perdoou. Em vez de julgar, Cristo nos amou. Por meio de Jesus, nós podemos olhar para Deus sem agora ter medo, sem olhar ter aquela impressão de crueldade. Pois ele nos revela que o nosso Criador se importa e quer se relacionar comigo e com você. A ponto, irmão, de pisar nessa terra, sofrer o que sofreu, se alimentar do nosso alimento, respirar o nosso ar impuro, tudo isso por amor a mim e a você. Simplesmente, irmãos, porque ele quer ser conhecido por nós, e muito mais do que conhecido, ele quer ser aceito. E agora, irmãos, nós temos uma grande responsabilidade. Deus, entre aspas, passou o bastão a Cristo Jesus para que Cristo viesse revelá-lo à terra. E agora Cristo passa o bastão ao Flávio e a todos nós, para que nós também possamos revelar Jesus Cristo e revelar o Pai à humanidade. E assim também nós podemos ajudar as pessoas a enxergar a Cristo e conseguir também a salvação. Amém, Fê? Amém, Flávio. Quando a gente tenta mostrar algo a alguém e a gente não tem sucesso, ou o problema está em nós, ou o problema está naquele que recebe a mensagem. No caso de Filipe, ficou claro, né? Jesus é a perfeita imagem e expressão de Deus. O problema estava em Filipe. Agora, as pessoas aí fora, usando o raciocínio do Flávio, né? Nós agora que temos recebido o bastão de Deus, precisamos mostrar a imagem de Cristo, a imagem do Pai para as outras pessoas. O quanto do Pai é possível conhecer através da nossa vida? Será que as pessoas aí fora estão tão cegas pelo pecado que não enxergam a Deus? A falha é delas ou seria nossa a falha? Será que a nossa vida reflete adequadamente os aspectos, os atributos, ainda que apagadinhos do Pai? Acho que a gente podia acabar a lição aqui, né, Flávio? O Flávio falou bastante, muitos ensinamentos, um tema bastante profundo, mas nós precisamos avançar. E já na parte de terça-feira, o apóstolo Paulo, ali, quando se dirigiu à igreja de Filipos, ele tinha uma preocupação muito grande com a unidade daqueles membros, né? E foi nesse contexto que ele exortou a igreja ao amor fraternal e à humildade, né, no convívio. E o mais interessante, ele usou de fundamento não o desejo dele, particular dele, ou o que ele achava que fosse interessante, mas ele usou nada mais, nada menos do que o próprio Cristo como exemplo. Em Filipenses 2,5 diz o seguinte, né? Tende em vós, né, a mensagem era para a igreja de Filipos, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu gostaria de convidar o irmão Aquiles para que explicasse para nós qual é esse sentimento, né? Ou melhor, qual é essa mentalidade, usando os termos da própria lição, que Jesus tinha. Um bom dia, feliz sábado a todos. Então, Felipe, lendo a mente do mestre dos mestres, apesar que, se Jesus nunca tivesse proferido uma só palavra, ainda assim passaríamos a vida aprendendo com ele, né? Bom, mas para termos uma compreensão da mente do mestre dos mestres, temos que ter uma leitura correta do que Cristo quis, quem ele era e o que ele se tornou por nós, né? Então, vamos lá. Como nós poderíamos,
anos depois, entender e aprender aquilo que a mente do mestre dos mestres pôde nos ensinar? Bem, estudando as mensagens que Jesus compartilhou durante seu ministério terrestre, né? Com os milagres que ele realizou e também com a maneira com que ele agiu com as outras pessoas. Por isso, nós temos o Evangelho, que é o relato da história de Jesus. É claro que não é fácil entender, se é que é possível entender, como Jesus teve a humildade de tocar a glória do céu pela manjedoura. Mas, seguindo esse raciocínio, nós podemos compreender a grande obra do pensamento da mente divina, de que a educação e redenção se realiza com humildade e não com orgulho. Irmãos, esse é um belo exemplo para todos nós. Nesse mundo caído do pecado, né, nós somos motivados diuturnamente a nos exaltarmos e nos orgulharmos de nossas realizações. Porém, nos ensinamentos que recebemos da palavra, é que no mundo de Deus é muito diferente, né? Nós somos desafiados pelo Espírito Santo a nos adaptarmos, não na perspectiva que é proposta pelo mundo, mas na perspectiva de servir com humildade que nos é ensinado pelos exemplos do próprio Cristo. Deus lançou a luz na mente de todas as pessoas que o contempla com amor e inabalável fé. É como se a luz brilhasse em toda a intimidade e lugares ocultos de nossa mente, no templo da alma. Em Isaías 57:15, eu vou ler aqui, né? Ele diz o seguinte: porque assim diz o alto, o sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto santo lugar, mas habito também com os contritos e abatidos de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então, irmãos, Deus é descrito como rei na Bíblia, porém ele tem a capacidade de se fazer pequeno para habitar como nós, com as criaturas. Ele é grande, mas pequeno ao mesmo tempo, até que todo o universo, ele é maior que todo o universo, mas ele cabe nos nossos corações, né? Deus sente prazer em diminuir para estar perto de nós humildes, né? Ele habita no mais alto céu, porém também quer habitar em nossas vidas. Eu fico até emocionado quando eu falo dessa forma em relação a tudo que a gente está aprendendo. Mas, no mínimo, nós precisamos aprender a nos relacionar com os outros, usando a mensagem da mente do mestre, dos mestres. Mas como podemos fazer isso? Nós temos que nos moldar conforme o exemplo de Jesus e com grande complacência e com disposição de nos mantermos vazios e humildes, claro. Porém, nós não podemos nos limitar ao nível do entendimento que vamos buscar apenas naquilo que as pessoas podem nos trazer. Nós aprendemos com a mente do mestre o relacionamento contínuo e que a palavra nos permite sermos iluminados pelo Espírito Santo, através do qual podemos estar num nível de compreensão que explica a ação humana, né? Temos que entender que, às vezes, temos clareza do pensamento, mas a convicção vem da revelação do testemunho do Espírito Santo. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que, para termos a mente de Cristo, precisamos ter a nossa mente turbinada de forma sobrenatural pelo Espírito Santo. Não é apenas a clareza da compreensão, mas o nível de convicção interior, o qual é a base e que gera a nossa fé, né? Existem muitos cristãos que entram num nível profundo de convicção da verdade, porém eles não têm facilidade para explicar aquilo que creem, mas eles têm a convicção que os mantém de pé e firme a despeito de qualquer ataque à razão. E isso é o que nós precisamos, ou seja, um relacionamento movido pela convicção profunda, movido pela revelação da mente de Deus através da palavra, né?
A palavra nos diz que, enquanto Jesus conversava com seus discípulos no caminho de Emaús, usava a mente do mestre, né? Ele abriu o entendimento para que eles compreendessem a Escritura, e essa abertura do entendimento, né, supera o entendimento na limitação humana, transferindo para uma percepção espiritual, ou seja, a possibilidade da mente de Cristo em nós, né? Então, nós precisamos viver no entendimento espiritual através da leitura da mente do Mestre para dar lugar ao Espírito Santo fortalecer em níveis que, aparentemente, nós não conseguimos nos compreender e nem explicar a convicção da verdade de Deus nas nossas vidas. E, dessa forma, nós teremos a fé firme e viveremos o Evangelho da glória de Deus de forma completa, né? Então, nós podemos confirmar que Cristo vive em nós. E a verdadeira alegria de Jesus vem do fato de nós considerarmos sempre grandes aprendizes, respeitando humildemente as pessoas. Se nós queremos ser Jesus para as pessoas, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, deixando que o Senhor viva em nossos corações. Aquiles, obrigado. Esvaziarmos de nós mesmos, isso não é fácil, né? Isso não é fácil. Que lição. Obrigado, Aquiles. Avançando na parte de quarta-feira, falar um pouco sobre os relacionamentos, né? Sobre a questão da reconciliação. Os relacionamentos, eles se deterioram, eles se quebram, os relacionamentos, eles desmoronam. Sejam relacionamentos familiares, como pai e filho, marido e mulher, relacionamentos entre amigos. É muito triste quando a gente vê um relacionamento se rompendo, né? E da mesma forma que os relacionamentos humanos sofrem, a relação homem e Deus também é abalada pelo pecado. E neste contexto de ruptura de relacionamento, quem costuma buscar reconciliação, irmãos? Quem normalmente busca reconciliação? O nosso padrão, usando a nossa mentalidade, né, Aquiles, nós esperamos que aqueles que erraram ou aqueles que cometeram algum erro, nós esperamos que eles deem o primeiro passo para a reconciliação. É natural que a gente pense assim, falando, não, eu não fiz nada de errado, quem errou foi o meu amigo, foi o fulano, ele que vem até mim, né? Só que o padrão divino, a mentalidade do mestre, né, como Aquiles já mencionou, é diferente. A humildade prevalece. E quando a gente olha lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, os versos 16 em diante, nós vemos o seguinte, que havendo o homem pecado, Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Está no verso 18. Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. O primeiro ponto a destacar é que Deus dá o primeiro passo. É Deus quem nos buscou em reconciliação. Muito embora nós tenhamos cometido os pecados, esses pecados que corrompem o nosso relacionamento com Deus, é Deus quem dá o primeiro passo, em um sinal de mais absoluto esvaziamento de si mesmo, né? Vindo como servo, buscando-nos para a reconciliação. E o segundo ponto a se destacar nesse verso é que Cristo é o agente reconciliador. Eu vou abrir aqui a Bíblia para vocês, no 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 19. 2 Coríntios 5, 19, que diz, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Isso é profundo demais, o Cristo como agente reconciliador, aquele que veio, desceu dos céus, se fez como servo para nos buscar. E mais, quando a gente vê a continuação do verso 18, né, eu vou voltar ali para vocês. Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério
da reconciliação. Então Deus, ele dá o primeiro passo, através de Cristo ele nos reconcilia, e nós, agora reconciliados, recebemos um ministério, recebemos uma missão, recebemos uma tarefa, que é o ministério da reconciliação. Nós agimos a mando de Cristo por delegação para ajudar nessa tarefa, que é de restaurar relacionamentos. Restaurar relacionamentos, não só relacionamentos humanos, mas também relacionamentos divinos. Nós precisamos ajudar as pessoas a melhor se relacionarem entre si, amigos, familiares, e ajudar essas pessoas a melhor se relacionarem com Deus. Este é o Ministério da Reconciliação. E, irmãos, o Ministério da Reconciliação envolve também os seus relacionamentos, tá? Às vezes a gente fica tentando ajudar as outras pessoas a terem relacionamentos saudáveis, mas olhe para você, olhe para a sua vida. Você tem algum relacionamento rompido na sua família? Você se dá mal com algum dos seus familiares, com algum dos seus amigos? Tem você uma relação plena com Deus? Você se relaciona, você tem uma comunhão satisfatória com Deus todo dia? Então, para que nós consigamos ajudar a outros nessa reconciliação, nós primeiro precisamos nos ajudar a nós mesmos. Irmãos, a reconciliação ela é tremenda. A lição ela traz que é uma das maiores alegrias quando você tem um problema com alguém e você desfaz esse problema. Você simplesmente ignora aquilo que aconteceu e passa a conviver novamente, como se nada tivesse acontecido. Isso traz um prazer, traz uma alegria, e para Deus ainda maior é esse prazer, quando nós aceitamos esse convite, né, de reconciliação, já que Ele deu o primeiro passo e nos enviou a Cristo como agente reconciliador. Ana, pois não. Felipe, tudo isso que você acabou de mencionar está praticamente fundamentado nesta citação do apóstolo Paulo, que Deus não imputou aos homens as suas transgressões. Nós fazemos justamente o contrário. Quando a gente vai tentar a reconciliação, a gente menciona primeiro o problema, o pecado, a ofensa, a humilhação, qualquer coisa nesse sentido que alguém nos fez. E aí a gente complica a aproximação, a reconciliação. Deus, entretanto, ele não imputa, ele sepulta as nossas transgressões, os nossos pecados, desde que cumpramos os pré-requisitos, né, da graça e da fé. Ele não olha para os nossos pecados, por isso que ele nos reconcilia. E esse é um grande exemplo que Deus também nos dá. Quando formos curar feridas, não vamos cutucá-la, né? Porque senão ela vai sangrar e aí complica a situação. É verdade, a gente constrói um muro, né? Até no começo da nossa fala, você já fala, mas você fez isso, você fez aquilo. Mas você também fez isso, assim, assado. Aí não tem fim. Não tem fim. Não tem fim. Legal. Eu vou avançar e eu vou convidar a Ana para que fale um pouco para nós sobre os primeiros discípulos de Jesus aqui na Terra. A gente tinha a impressão que fossem outros, né, Ana? Quem são e como foram os primeiros discípulos? Bom, Fê, essa parte da lição, vou te ser sincera, viu, foi a que eu mais gostei de estudar. O título dela fala os primeiros discípulos do Mestre dos Mestres. Mas, em discípulos aí, a gente pode trocar por seguidores, alunos ou até mesmo adoradores. Antes de estudar essa lição, se me perguntassem assim, olha, quem foram os primeiros discípulos, né, ou os adoradores de Jesus, eu certamente responderia Pedro, André, Tiago, João ou algum dos 12 apóstolos. Mas eu descobri que não. Antes deles, nós tivemos outros, os primeiros, que é José e Maria. José e Maria, eles adoraram Jesus quando ainda era bebê. Imagina só a gravidez de Maria, uma jovem preocupada, fazendo os preparativos, né, para receber o seu filho. Quem é mãe sabe o que eu estou falando, né? As nossas mães mais recentes aqui, a Lu, a Lê, a Joyce,
sabem do que eu estou falando. Todo aquele preparo, aquele cuidado para que tudo fique na perfeita ordem, um enxoval. Agora, imagina José e Maria, que tinham a convicção de que não era apenas mais um filho, né? Porque José ele já tinha filhos, mas Maria não. Ela era jovem, virgem, ela entregou o seu corpo como instrumento do Espírito Santo para poder receber o Filho de Deus. E olha só que interessante. Quando ela estava para completar 9 meses, surgiu um decreto do imperador romano obrigando a todo judeu a se recensear na cidade de origem. E lá foram eles. Imagina só, uma mulher grávida de quase 9 meses ter que sair de Nazaré e ir para Belém. Eu fiz uma pesquisa aqui, dá praticamente 150 quilômetros. É muita distância. É como se fosse mais ou menos daqui até Araraquara. Só que tem um detalhe. Não era com carro e no ar-condicionado tranquilo. Era no lombo de um animal. E quando eles chegaram em Belém, e não tinha nenhum lugar, tava todas as pousadas, os resorts, né, vamos dizer assim, estavam todos lotados, eles acharam apenas um lugar. E Jesus, ele nasceu em uma manjedoura, que é um lugar para dar o capim, né, para os animais. Então, olha só a situação deles. Que responsabilidade que tiveram José e Maria. Eles adoraram, reverenciaram Jesus desde a sua chegada ao mundo. Porque eles sabiam, né, eles tinham a noção exata de quem era Jesus. Ele não era apenas o filho deles, era também o Filho de Deus. E eles aceitaram e humildemente se dispuseram a cumprir, né, essa humilde missão. Uma coisa também interessante que eu achei ouvindo os áudios, né, dos comentários do Nazaré, foi que José e Maria foram os únicos pais que podiam adorar o filho sem pecar. Já que nós só podemos adorar a Deus, né, eles não tinham esse problema. Eles podiam adorar tranquilamente o seu filho, pois era o Filho de Deus. Além de José e Maria, nós temos também os pastores. Os pastores eram um grupo de homens humildes que cuidavam, né, de um rebanho mediano de ovelhas ao redor de uma cidade pequena. E eles tiveram a honra de receber a visita de um anjo que lhes comunicou, né, o nascimento do Filho de Deus na cidade de Belém. Belém significa a casa do pão. E Jesus é o pão da vida que desceu dos céus. E eles, né, motivados por toda aquela cena, passaram a procurar também o bebê anunciado. Nós também podemos mencionar os sábios do Oriente. Eles moravam em Jerusalém, eles eram estudiosos da astronomia e eles sabiam que o Filho de Deus viria ao mundo. Alguns sábios, né, que estudavam os céus e também o Antigo Testamento, eles sabiam que uma estrela surgiria. E quando viram uma estrela diferente, eles sabiam que havia acontecido algo diferente na Judéia. Então saíram à procura. A estrela os conduziu até a Judéia. E depois da conversa com Herodes em Jerusalém, essa mesma estrela conduziu até Belém e parou exatamente sobre a casa em que Jesus estava com os seus pais. Será que seria uma estrela mesmo? Ou será que era um corpo de anjos brilhantes? Nós não sabemos, mas imaginamos, né? Quando os sábios vieram para essa visita, o verso 11 de Mateus 2 diz assim: entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Ouro para os reis dos reis, incenso para o sumo sacerdote e mirra para o médico dos médicos. Jesus, ele não era mais um recém-nascido que os pastores viram. Ele já era um menino. E Jesus recebeu a adoração também destes primeiros discípulos. Então, olha só. José e Maria se curvaram perante Jesus em adoração. Os pastores se curvaram e o adoraram. Os sábios vieram de longe para adorá-lo. O que nós podemos, né, aprender com José, Maria, os pastores e os sábios? Que Jesus é digno de adoração. Nós não devemos apenas adorar a Deus quando vamos à igreja ou em alguma situação complicada. A adoração, ela deve ser a todo momento até que Cristo volte.
A adoração na Bíblia, ela não é apenas importante, ela é essencial e indispensável. Todo verdadeiro cristão deve praticar a adoração e não apenas conhecê-la intelectualmente. Nós adoramos a Deus quando seguimos os seus ensinamentos e fazemos o bem para as pessoas e dedicamos a nossa vida a proclamar o Evangelho. A educação cristã está fundamentada na adoração de Cristo como Deus. E é isso que dá o sentido à nossa existência. Ótimo, Ana. Muito bom. E eu achei muito interessante o aspecto de que Cristo foi adorado antes mesmo do seu primeiro milagre, antes mesmo de qualquer parábola que ele disse. O meu pai costuma falar bastante desse aspecto, né? Que nós adoramos a Deus, me corrija se eu estiver errado, pai, pelo que ele é, né? E nós louvamos a Deus pelo que ele faz. Então, a adoração a Deus, ela independe daquilo que ele fez ou fará por nós. A adoração é por quem ele é. Então, um menino que nasceu, né, de maneira miraculosa, em situações tão adversas, aparentemente tão frágil, né? Era o Filho de Deus e merecia toda a adoração. Você liberou o microfone aí que eu vi, pai, pode falar. Não? Isso é impressionante, né? E antes de partir para o encerramento da lição, irmãos, eu queria dar a oportunidade para quem quiser fazer algum comentário. Nós temos ainda alguns minutos. Fiquem à vontade. Felipe, Oi, Luciana. a Ana falou e Ana, também fiquei assim maravilhado quando eu estudei essa parte. Eu vi um pastor falando também que imagina ali a conversa daqueles magos como deveria ser. Será que eles estavam ali conversando sobre o quê? Uma partida de futebol? Poderiam estar conversando qualquer coisa, mas a gente tem quase a certeza de que eles estavam conversando ali, a ansiedade deles era que eles sabiam, né, que o Messias viria. E ali naquela hora que o anjo apareceu, foi como se os refletores, se estivesse no escuro e os refletores acendessem todos. Diz que tem um livro, ele editou, mas eu não lembro qual que falou que os próprios anjos, eles não conteram a alegria deles, que foi como se estivesse no escuro e fizesse, pá, acenderam-se todas as luzes. Então, ali aqueles pastores foram guiados, né, como a Ana falou. Agora, a gente para pensar assim, já pensou quando eles chegaram procurando o quê? É o Salvador, é um menino, e chegaram lá onde o menino estava, no lugar mais simples que poderia estar uma pessoa, ao meio ali daqueles animais. Então, ali deixou de, assim, aquela humildade do mestre. Ali eles viram, através daquela simplicidade, que ali realmente era um Salvador humilde e simples, né? Era uma pérola de grande preço ali. Era digno de ser honrado, digno de ser adorado. Então ali eles realmente já tinham no coração a certeza de que esse Salvador viria. Não da forma, às vezes, do espanto que eles tiveram, mas eles tiveram a certeza que aquele ali realmente era o Salvador digno de ser adorado. Mais alguém quer comentar? Ô Lu, deixa-me colocar uma colherzinha aí no meio dessa conversa das madames. Ô Lu, os pastores, eles entraram em Jerusalém cantando a chegada do rei Jesus. Eu fiquei encantada de ouvir. Você imagina, então, a vizinhança, né? Ah, mas aonde que nasceu esse bebê? Ali, ó, tá ali naquela estrebaria. Olha que contrassenso, né? O rei do universo, o salvador da humanidade, numa estrebaria e dentro da estrebaria numa manjedoura de capins. Pois é. Né? Acolhendo é muito impressionante. Eu acho que quem olhasse não ia imaginar jamais quem era realmente Jesus. Entretanto, Deus teve cuidado de, através dos magos e através dos pastores, como a Ana muito bem explicou, revelar quem era verdadeiramente aquele serzinho que estava ali.
E José e Maria, que já tinham a convicção de que se tratava do Filho de Deus, puderam então confirmar também a sua missão através daquela atitude. Muito bonito, que fé, né? Não é uma fé de você chegar lá e ver um salvador do mundo no meio dos animais, assim? Era realmente, eles tinham esse contato, né? Eu achei maravilhoso mesmo essa parte aí. Quão grande amor tem Deus por nós, né? Amém. Enviar o seu próprio Filho para nos salvar. Amém. Irmãos, aquela corrida de bastão que nós conhecemos hoje, aquela que você corre, entrega o bastão para o outro, tem aquela parte da transição. Nas Olimpíadas costuma ser com 4 corredores, né? Na Grécia Antiga, essa corrida era feita com uma tocha acesa. E o comentário bíblico ele traz que a carreira cristã é como essa corrida. Jesus recebeu do Pai o bastão, né? A tocha, a missão, e assim como o Pai lhe enviou, Jesus ele também nos envia. É claro que Jesus ele continua sendo e sempre será a imagem mais perfeita do Pai, mas fato é que ele passou o bastão para seus seguidores, numa expressão de privilégio e responsabilidade compartilhados. João 17:18 diz que assim como tu me enviaste ao mundo, Jesus falando, né? Também eu os enviei ao mundo. Também Jesus nos enviou a nós. Jesus, ele é a imagem expressa do Pai. Isso nós aprendemos esta semana. E nós fomos criados à sua imagem e semelhança, nos diz lá Gênesis 2:16. Jesus, ele é a luz do mundo. E nós também somos a luz do mundo, segundo Mateus 5:14. Jesus, ele é o verbo feito carne em quem habita toda a plenitude da divindade. E nós, segundo 1 Coríntios 12, formamos o corpo de Cristo. No encerramento, na sexta-feira, Ellen White tem um trecho de Ellen White que diz que todo verdadeiro trabalho educativo centraliza-se no mestre enviado por Deus. Na nossa missão de levar adiante a tocha da verdade, irmãos, a educação ela é ponto crucial. E no centro dela está Jesus, como disse Ellen White. E eu quero deixar um apelo para vocês, que nós nos dediquemos cada vez mais em nos relacionarmos com Jesus, para que possamos, primeiro, refletir a imagem do Pai, a exemplo dele, e que nós possamos ainda conduzir com humildade, usando da mentalidade de Deus, de Jesus, o ministério da reconciliação que a nós foi confiado. Amém? Ana, é contigo. Muito obrigada, Felipe, pela coordenação da lição, que foi a última através do aplicativo do Zoom, mas estamos muito felizes que no próximo sábado vai ser junto com nossos irmãos na igreja. Bom, para encerrarmos, eu queria convidar o Onofre para fazer uma oração final. Onofre, o senhor pode fazer? Pois não. Nosso querido, amado Deus e soberano Pai, nós te agradecemos pelo amor expressado pelo Senhor através de Cristo Jesus. Agradecemos ao bom Deus pelo cuidado conosco. Continue, bom Deus, protegendo e guardando a nós, nossos familiares, nossos irmãos na fé, aqueles que estão enfermos, bom Deus, tenha misericórdia, conceda o conforto e a paz. Ó bom Deus, te agradecemos por mais essa lição. Que o Senhor esteja conosco e que o Senhor conduza a nossa vida de conformidade com a vontade do Senhor. Colocamos a nossa vida em Tuas mãos e suplicamos a Tua bênção, a Tua proteção e direção, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado a todos. Feliz sábado a todos. Muito obrigado de coração a todos vocês que firmemente estiveram conosco nesses vários meses por este aplicativo. Espero não utilizar mais, né? Não precisar mais, mas se precisar, tenho certeza com o que eu posso contar. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. Nos vemos no próximo sábado, talvez pelo Facebook, eu acredito que terá transmissão pelo Facebook, mas também estaremos, graças a Deus, de volta à igreja. Um feliz sábado a todos vocês e até o próximo.
Fiquem com Deus. Feliz sábado. Feliz sábado. Tchau, feliz sábado. Tchau, feliz sábado. Sábado.